Olá, pessoal. Então, continuando nosso conteúdo, vamos fazer gráfico de barras aqui agora. Então, para o gráfico de barras, nós vamos criar as variáveis x e y. O nome pode ser diferente, mas vou seguir aqui para facilitar. Eu coloco aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. E o y eu vou colocar aqui, ó, 6, 7, 8, 2 e 4. Legal? E aqui agora eu vou executar esse comando e vou dar esses valores aqui no meu Google Colab. É importante lembrar aqui que nós já tínhamos importado a biblioteca Matplotlib. Então, caso vocês tenham começado um novo arquivo, não esquecer de colocar essas linhas iniciais do import. Então, continuando aqui, agora a gente vai utilizar o pyplot, né? Então, plt.bar, esse gráfico é um gráfico de barras, colocar x e y, que são as variáveis de valores que nós vamos trabalhar, colocar um label, né, que significa, a gente já tinha visto aí, é uma legenda, colocar assim barras, né, por enquanto bem genérico também, color igual R, red, né, de vermelho. E aqui eu coloco plt.legend, para mostrar nossa legenda no gráfico, e plt.show, para mostrar esse gráfico agora. Legal, a gente já tem um gráfico aqui agora. Nós temos 5 barras, né? Porque a gente tem 5 valores. A gente pode ver aqui, ó, o que está dentro do eixo X são os conjuntos que nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. E nós temos dentro do eixo Y os valores até qual posição que eles vão. Então, 6, aqui é 7, aqui é 8, aqui é 2 e aqui é 4. A gente pode visualizar por aqui. É importante lembrar que o gráfico visualiza a representação dos dados. Então, normalmente, quando eu vou apresentar um relatório, eu não quero saber o que está escrito nesse relatório. Os gráficos de barra ajudam que a gente visualize esses dados de forma mais fácil, mais gráfica, né? Então, a gente pensa normalmente de forma gráfica e facilita tudo. Então, isso é muito importante observar também. Se eu quiser, eu posso fazer um gráfico com barras intercaladas, né? Igual aqui a gente tem um espaço entre essas barras e eu posso colocar um outro conjunto de valores entre essas barras aqui. Então agora eu vou preencher assim, ó, vou colocar aqui, ó, x2, eu mantenho lá a variável x e y, x2 é igual, vou abrir o colchete, colocar aqui, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. E o y2 eu vou colocar aqui, ó, que são os valores, né? A intensidade de cada barra. 7, 8, 2, 4, 2. Vou executar. Legal. Variável definida. Uma lista de valores, né? plt.bar. Então, vai ter essas barras que a gente já tinha colocado no exemplo anterior. Então, x, y, label barras 1, color igual LED. plt.bar. Vou colocar novamente aqui, justamente por quê? Porque eu vou querer outras barras, as barras de x2, y2. E aqui eu posso até definir uma legenda diferente e com a cor diferente também. Barras 2, vírgula, color. Aqui eu vou colocar amarelo, então eu vou colocar y, né? Yellow. plt.legend para mostrar a legenda. plt.show para mostrar o nosso gráfico. Vou executar aqui e ele mostra nosso gráfico de barras alternadas aí. As barras 1, barras 2,
Mostra aqui o amarelo, vermelho, por aí vai. Então, os dados aqui do amarelo são esses e do vermelho são esses aqui. Legal, né, gente? Muito bacana esses gráficos que a gente pode fazer. Na verdade, nós temos uma infinidade de gráficos, né? Eu já mostrei para vocês lá onde que a gente pode pegar os exemplos na página do próprio Matplotlib. Inclusive, os exemplos, quando eu clico dentro dele, eu consigo visualizar um código, então facilita bastante o nosso trabalho, né? Para não ficar batendo cabeça como que a gente vai fazer aquele gráfico específico. O que a gente tem que armar são os dados que esse gráfico precisa para visualizar esse dado. Então, vamos continuando aqui e trabalhar com outros gráficos que são muito importantes. Um gráfico que a gente vai trabalhar aqui agora, né, é o gráfico de histograma, né, mas até para vocês visualizarem aqui como é que funciona o histograma, eu vou trabalhar mais um pouquinho com o gráfico de barras, beleza? Outra coisa importante aqui, que nós conhecemos lá a biblioteca NumPy, desde as nossas primeiras práticas. E essa biblioteca pode ser utilizada para geração de valores aleatórios, justamente para a gente facilitar a geração de gráficos, né? Como a gente está mostrando dados aqui bem aleatórios, eu vou importar essa biblioteca aqui para a gente ter uma facilidade no nosso trabalho. Então, vou colocar aqui import NumPy SNP, né, como uma sugestão. Vou dar um Shift Enter aqui para executar essas linhas novamente. Então, agora eu posso usar novamente o NumPy. Beleza? E vou fazer assim, ó. Vou gerar aqui um gráfico de idades, né, como se fosse uma pesquisa, sei lá, pesquisa eleitoral, uma pesquisa demográfica, uma pesquisa lá do censo. Assim, idades é igual a np.random.randint, né? Vamos dizer que para eu gerar números inteiros, a gente já sabe como é que faz. Colocar número menor vai ser 1, o maior, vamos dizer que seja 120, vou colocar aqui ó, 121, né? Tem que ser um número maior. E o tamanho, vou colocar aqui ó, size igual a 30 pessoas. Foram 30 pessoas entrevistadas. Vou executar aqui e vai me mostrar para mim as idades. Por enquanto não, né? Se colocar idades aqui e executar, agora vai mostrar as idades que foram trabalhadas. A gente tem aqui, né, legal, bacana. Então, as idades que foram geradas aqui, aleatoriamente. Agora, eu quero criar um vetor de identificação, né? Por exemplo, se eu tenho lá 30 pessoas entrevistadas, eu vou gerar um ID de 0 a 29. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar assim, ó, IDs é igual a np.arrange 0, eu começo do 0, e vou até colocar o len, que é uma função do Python, que busca o tamanho do número de objetos que tem uma determinada lista. Então, len.idades. Então, como eu coloquei 30 aqui, ó, ele sabe que vai no máximo a 29. Então, o número é a mais aqui também. Então, eu vou executar. Ele vai gerar uma sequência para mim de 0 a 29. Só para confirmar aqui, ó, vou executar e ele mostra para mim exatamente essa sequência bonitinha de IDs. O que é ID aqui, gente? É como se fosse o identificador de uma pessoa. Então, o primeiro entrevistado é 0, o segundo entrevistado é 1, até chegar no último entrevistado, que é 29. E cada pessoa dessa, ela tem uma idade. Deu para entender, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai gerar um gráfico de barras a partir desses dados. Então, a gente já começa a fazer algo um pouquinho mais interessante aqui. Vou colocar aqui, ó, plt.bar. E aqui eu vou colocar, ó, o primeiro parâmetro que eu coloco
dentro dessa função é o que? É o ID. Né? Então, colocar IDs. Por quê? É o eixo X, é a parte de baixo. Então, a representação de pessoas é como se fosse assim, ó, pessoa 0 até pessoa 29, qual que foi a idade dela? Né? Qual foi a intensidade de idade dela? Então, vou colocar aqui agora os dados, né, que seria em Y, vou colocar aqui, ó, idades, e eu vou colocar agora plt.show para mostrar o nosso gráfico. Legal. Então, ele mostra para mim aqui, né, as barrinhas representando a idade de cada entrevistado. Se eu quiser colocar aqui, ó, vírgula, label, igual, idade. E aqui embaixo, plt.legends. Executar novamente. É mais bonitinho o gráfico. Né? A gente tem a apresentação. E essas linhas representam a idade. Então, aqui a gente tem a representação de um gráfico de barras. Isso é muito legal, né? Muito bacana. No próximo vídeo a gente vai falar sobre histogramas, que é um outro gráfico muito utilizado dentro das estatísticas. Né? Não sei se vocês estudaram isso ainda na disciplina de estatística, mas é um gráfico muito interessante e bem fácil até de se trabalhar. Então, até o próximo vídeo e grande abraço.